Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao podcast Intuindo. Estamos no nosso episódio número 11, meu número preferido da vida, é o meu número na numerologia, e eu sou simplesmente obcecada por esse número, então estou muito animada com o fato de que estamos no episódio número 11. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação do Human Design na nossa vida, como que a gente usa isso no nosso dia a dia. Antes da gente iniciar o nosso episódio, a gente entrar no tema de hoje, eu vou só te relembrar que em setembro teremos uma imersão em como se alinhar com o seu Human Design. Então, se isso é um tema que te interessa, se você quer de fato aprender a aplicar isso na nossa vida, essa imersão em setembro ela vai ser perfeita para você. A gente já tem mulheres entrando, mulheres que estão super animadas e que estão comprometidas em aprender e colocar essa ferramenta na prática. O grande porquê por trás dessa imersão e o porquê eu criei essa imersão é porque eu vejo que no universo do autoconhecimento e da espiritualidade, a gente tem muita teoria e pouquíssima prática. Então a gente sabe que tem que fazer a meditação X. A gente sabe que eu tenho a crença de escassez. A gente sabe que eu tenho medo de abandono. Eu sei que eu preciso vibrar, sei lá, na abundância. Eu sei que eu preciso fazer a listinha de coisas que eu quero. Eu sei que, enfim, a gente sabe muita coisa. A gente sabe muito na teoria de como manifestar, de como se alinhar, de o que tem que fazer. Só que a gente, de fato, peca muito em fazer, em trazer para a realidade, em trazer para o 3D. E eu sempre falo isso, se você é novo aqui, você nunca deve ter escutado essa frase, mas se você já me conhece, você já escutou episódios do podcast antes, você sabe que eu sempre digo que eu sou uma pessoa espiritual com um pezinho na realidade. Eu sou taurina. E eu sempre gosto de trazer para a prática. E uma coisa que eu vi, eu mesma, assim, na minha própria jornada com a espiritualidade, com o autoconhecimento e de muitas outras mulheres que eu também acompanhei em termos de, enfim, minhas amigas ou clientes, enfim, é que elas sempre têm o conhecimento, a gente sempre tem o conhecimento, mas a gente não consegue transformar isso em ação. E um dos grandes motivos pelo qual eu me apaixonei pelo Human Design, eu vejo minhas clientes também se apaixonando pelo Human Design por causa disso, é porque ele é muito prático, ele é muito aplicável, é um manual que realmente te mostra como você se alinhar num dia a dia, assim, como é que é escutar a sua intuição. Ah, se você tem esse tipo de intuição, faz isso, isso, isso. Ah, beleza, acabei de escutar o podcast, acabei de sair da aula, eu no minuto seguinte posso aplicar isso. Ai, como que é que eu faço as coisas, as oportunidades virem até mim de forma mais fácil e fluida? Putz, usando a minha estratégia no Human Design, como que é a minha estratégia? Ah, é assim, assim, assado. Ah, ok, então saí do podcast, saí da aula, tô lá aplicando minha estratégia, tô lá vivendo minha estratégia. Cada um, obviamente, cada tipo energético, cada estratégia, cada intuição, ela vai fluir de uma forma diferente, então a aplicabilidade dela será diferente, só que mesmo assim, você sempre consegue trazer para a realidade de alguma forma. Não é algo que fica lá no conceitual, no imaginário, no 5D, do tipo, ai, você precisa sentir a vibração da abundância. Aí você fala, ok, como que é vibrar na abundância? Ou, ai, gente, você precisa se colocar em alinhamento antes de tomar ação. Isso é uma falácia que existia muito lá enfim, no universo da lei da atração, não sei quem aqui acompanhou esse momento, né? Tipo, se alinhe antes de tomar ações, o que eu sou super adepta. Só que assim, como que eu me alinho, né? O que é tomar uma ação alinhada? Como que isso sente no meu corpo? Como é que faz? Qual que é a aplicabilidade? Como é que é isso na prática, né? A gente mora no planeta Terra. Então eu comecei a sentir muita falta de um espaço que de fato te ensinasse a trazer isso para o 3D, e eu sinto que isso é uma grande parte da minha missão de como que a gente pode agir de forma espiritual, né? Como é que eu coloco a minha intuição em ação? Por isso que o nome desse podcast se chama Intuindo, porque tem a intuição e o ir, né? Que traz a ideia da ação, da transformação que a gente coloca em prática. Então, essa imersão ela vai durar 4 semanas. Cada semana a gente vai ter um tópico do Human Design que eu considero que são os tópicos, assim, as áreas mais importantes do Human Design que de fato vão criar vão gerar uma grande transformação, que é o básico bem feito do Human Design. Então, na semana 1 a gente vai falar dos tipos energéticos e suas estratégias. Então, a gente vai falar de todos os tipos energéticos. Você que estará lá, você aprenderá sobre todos os tipos energéticos, todas as estratégias. Então, depois, se você quiser, se você é uma empreendedora com propósito e você quiser
olhar o Human Design do seu cliente, você vai ter acesso, pelo menos, ao básico de cada um dos tipos energéticos, cada uma das estratégias, você vai compreender todas, você vai conseguir já dar esse direcionamento para ele, mesmo que seja só do tipo energético, por exemplo. Na segunda semana, a gente vai falar dos centros energéticos, e a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje, esse vai ser o tema do podcast de hoje, vocês vão entender o porquê que eu acho essencial a gente desenvolver os centros energéticos e aprender um pouco mais sobre eles. Eu vejo pouquíssimas pessoas dando a atenção que eles deveriam ter no universo do Human Design. Então, a gente vai falar sobre os centros energéticos na segunda semana. Na terceira semana, a gente falará de autoridades, intuições. De novo, você aprenderá sobre todas as autoridades, todas as intuições. Então, se você é uma geradora com intuição sacral, você vai aprender profundamente essa intuição. A gente vai falar sobre ela, mas você também vai aprender a emocional, vai aprender a autoprojetada. Obviamente, eu vou fazer o mapa de todo mundo antes das aulas e eu vou compreender a porcentagem de cada um dos tipos que teremos lá e eu vou focar mais nas pessoas, nos tipos e nas autoridades, enfim, que teremos lá, mas obviamente as outras eu também darei uma pincelada, porque eu sei que também tem algumas pessoas lá que querem usar isso futuramente, esse conhecimento. De novo, não é uma certificação em Human Design, já deixo isso avisado, não é uma certificação, mas você vai ter uma boa base que pode te ajudar em futuros atendimentos, em futuras sessões, talvez trazer isso para algum cliente de alguma forma, dando uma pincelada, né? Então, já vai te ajudar, ou até em relacionamento, você quer entender um pouco mais sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, enfim, você também vai conseguir entender a intuição deles, vai entender o tipo energético deles, vai entender a estratégia, tudo isso. Então, você vai conseguir dar esse direcionamento, assim, para eles de alguma forma. Então, depois das autoridades, depois das intuições dessa semana 3, qual que é a melhor forma de você tomar as suas decisões, a gente passa para a última semana, que é a semana 4, que é a semana de descondicionamento e como começar a manifestar com o seu Human Design. Então, na semana 4, vai ser uma semana bem especial, que eu vou trazer algumas ferramentas de manifestação, de cocriação, de manifestação intuitiva. Eu vou trazer a minha metodologia de manifestação intuitiva para que eu dou nas minhas mentorias e tudo isso, e como que eu aplico manifestação na minha vida. Então, eu vou ensinar esses princípios para vocês e o porquê que isso é tão conectado com a parte de descondicionamento. Então, eu vou ensinar a base da manifestação e como você já pode começar a usar isso no seu dia a dia. E o que acontece? Por que eu falo que essa é uma imersão extremamente prática? Porque todas as semanas serão aulas, enfim, a aula será uma vez por semana, então o encontro vai ser todo sábado. O horário eu também ainda estou combinando, estou vendo com as meninas assim do grupo, eu quero ver qual que fica o melhor horário para a maioria, né? Cada sessão vai durar de 1h30 a 2 horas, dependendo da troca que tiver lá entre as mulheres. Então, todas as aulas serão gravadas. Então, teremos uma aula por semana, a aula será gravada, a aula será disponibilizada no seu portal do aluno, com o PDFzinho, enfim, que eu usarei para fazer a apresentação e a explicação. Quem não puder estar nas aulas ao vivo, eu vou coletar todas as perguntas que as pessoas tiverem, que não poderão estar ao vivo, antes, e vou responder elas ao vivo. E depois você poderá mandar mensagem para a gente lá no grupo que a gente vai ter entre todas as mulheres, caso você tenha alguma pergunta de follow-up do que foi respondido na sessão anterior, ou você pode estar na sessão próxima e fazer mais perguntas, enfim, mas tem esse canal aberto, né, em troca entre as mulheres e também eu que estarei lá no grupo. Então, essa é a estrutura. Aula uma vez por semana, cada aula é online, 1h30 a 2 horas, serão gravadas, disponibilizadas futuramente. Se você não puder estar ao vivo, você vai ter sim as suas perguntas respondidas e você ainda terá acesso ao conteúdo gravado. Para quem está ao vivo, por que eu falo que é prático? Voltando para esse ponto, para quem estiver ao vivo. A primeira parte da aula ela vai ser teórica. Eu vou dar a teoria, obviamente, vai ter uma pergunta ou outra, enfim, só para a gente compreender o flow, compreender que todo mundo compreendeu, e a gente vai compreender a teoria. Depois disso, gente, a gente vai passar para uma parte 2, que é coaching, troca, brainstorm de coisas práticas. Então, assim, tipo energético na primeira semana. Você, lá, geradora,
Estratégia de responder. Ai, Cami, tá, mas aí eu tenho o meu trabalho que é assim, assim, assado. Como é que eu respondo isso? Ah, tá bom, agora eu entendi. Ai, tá bom, mas nessa outra situação minha também da minha vida, isso tá muito difícil, eu não tô me sentindo em alinhamento. Como que eu respondo? Como que eu vou ser geradora nesse sentido? Aí eu vou dar o coaching da sua situação atual de como que você pode aplicar isso na sua vida. Aí, como a gente terá um grupo de mulheres, você também vai poder ter a troca entre as outras mulheres. Então, talvez a gente tenha outras geradoras lá que estão compartilhando da mesma frustração que você. Aí a gente vai trocar em grupo, eu vou guiar vocês, a gente vai entender qual que é a frustração, qual que é a dificuldade, tudo ao vivo. A gente também vai fazer brainstorm de práticas. Então, assim, como é que eu sei, como é que eu me lembro de usar minha intuição, sei lá, minha intuição sacral? Por que a gente não coloca um alarme lá? Isso foi uma coisa que eu falei, por exemplo, com uma cliente minha, da minha mentoria individual, hoje. Como se relembrar que a gente tem que aplicar o nosso sacral? Como lembrar de usar minha intuição? Esse ponto na minha vida, isso daqui já é, assim, natural para mim, mas eu entendo que no começo você precisa constantemente se relembrar disso. Então, como que a gente faz? Putz, coloca lá um alarme no seu Google Calendar, ou coloca lá um alarme no seu iPhone, sacral, 3 vezes por semana. O que a gente vai fazer na prática, no mundo real, para que você consiga incorporar isso? O que eu quero com esse curso, gente, é que não seja mais um curso teórico que você colocou na gaveta e se relembrou daqui a um mês, tipo, nossa, é verdade, né? Eu fiz aquele curso de autoconhecimento que eu aprendi sobre o meu Human Design. Não, eu quero que seja algo que seja transformador, que você de fato incorpore isso. E a gente só vai finalizar a sessão quando eu sentir que a gente incorporou de fato. Você, geradora, incorporou o que é ser geradora? Você, manifestante geradora, incorporou? Beleza, agora, acabou todas as dúvidas. Por isso que eu falo que vai ser de 1h30, 2 horas. Se precisar trocar mais, a gente troca mais. Eu quero que vocês, de fato, eu quero que o grupo, de fato, incorpore e aprenda a viver isso na pele, na vida, no dia a dia, na rotina. Então, se você, por exemplo, ficou na semana 1, você tá experimentando lá com o seu tipo energético, sua estratégia. Na semana 2, ficou com dúvida, na parte 2 da sessão da semana, você traz lá suas dúvidas. A gente pode falar. Então, não precisa, na semana 2, a gente falaria de centros energéticos. Se você ainda tá com dúvida da semana anterior, você traz essa dúvida, a gente vai falar, porque a intenção é realmente vocês compreenderem. É por isso que eu fiz a imersão de 1 mês, eu não fiz de 1 dia e uma sessão, porque o Human Design, ele é uma experimentação. Ele é um manual, ele é o básico bem feito, mas ele é uma experimentação. Se você não coloca em prática, é só mais uma informação, só mais um rótulo que você tem lá, sou uma geradora. Gente, não é isso que eu quero. Eu, pessoalmente, aqui, neste podcast, no meu conteúdo, não quero que você traga mais um rótulo para a sua vida e não consiga se transformar e se realinhar e se centrar com isso. Para mim, a minha intenção quando eu ensino Human Design é, gente, tem uma outra forma de viver. É uma forma mais mágica, é uma forma mais sincrônica, é uma forma mais alinhada. É a forma que você sempre secretamente quis viver, mas nunca se permitiu. Eu tenho uma cliente minha que a intuição dela é muito sobre o expressar para dar direcionamento para aquilo que ela tá pensando e falando, enfim. E é nesse direcionamento que ela vai conseguir compreender o que é a intuição dela. E ela falou para mim, nossa, finalmente, né, depois da sessão, eu finalmente compreendi que eu não tava louca. Que eu não era louca de querer falar e falar sozinha e tudo isso, que na verdade era a minha intuição querendo sair e eu, por causa da mente, por causa do condicionamento da mente, tava lá falando, não, você é uma louca, você não pode ficar falando assim, e tal, não, porque isso e aquilo e tal. Então, a intenção, então, o que o Human Design faz é que ele te permite, ele te dá, uma carta de permissão para você ser quem você sempre quis ser. Não é apenas isso que você sempre quis ser, mas também tem outras coisas que você pode fazer para ir ainda mais longe. Então, é realmente um sistema que te ajuda a fluir com a corrente, você não sente que você está sempre com resistência, que parece que você faz, mas não sai do lugar. Você não precisa tomar 100 mil ações que são desalinhadas, você aprende a tomar ações alinhadas, ações eficientes, ações que estão conectadas com a sua intuição, ações que vêm carregadas de uma energia
muito positiva e que te levam muito mais longe. Então, a minha intenção com essa imersão é que você, de fato, saia sabendo aplicar tudo isso e vendo essa transformação na sua vida. É por isso que é uma imersão de 1 mês, porque eu quero que você não só tenha tempo para praticar e para experimentar, mas também ver as micromágicas, as grandes mágicas também acontecendo na sua vida. Eu já recebo muita mensagem de pessoas que já foram transformadas só de escutar o podcast, de projetoras, por exemplo, que pararam de agir como geradoras e que começaram a receber mais convites, mais oportunidades, mais guia do universo. Então, assim, se você já recebeu isso só no podcast, imagina numa imersão que você vai compreender ainda mais a fundo, que você vai de fato colocar em prática e você ainda vai estar em volta de outras mulheres, cercada de outras mulheres com essa energia assim de querer colocar isso em prática e querer se transformar e tamo junto e a gente vai mostrar para o mundo que é possível sim viver de uma outra forma. Imagina isso. Então fica aqui o convite para você, lembrando que apenas até sábado, dia 31, então hoje é sexta, dia 30, então você tem hoje e amanhã para correr aqui no link que está na descrição desse episódio para você conseguir, para você garantir o preço especial de pré-venda e também o bônus super, super especial que você receberá semana que vem, que é uma mini leitura individualizada do seu mapa de Human Design por áudio. Então, eu estou coletando, de novo, como eu falei, estou coletando a informação de todas as mulheres, estou fazendo o mapa de todas e quem fechar até dia 31 vai receber, sim, essa mini leitura individualizada do seu mapa para já dar um boost, para você já ter um pouco da minha energia também, para eu já entender um pouco mais de você, mas só para quem se inscrever até dia 31 de agosto. Então, você tem 2 dias para se inscrever, para ter o bônus e o preço especial. Depois disso, as vendas ainda ficarão abertas na semana que vem, mas o preço vai aumentar e o bônus não vai mais existir. Então, e as aulas começarão no dia 7 de setembro, sábado que vem, horário a ser definido para que seja o melhor para a maioria das mulheres que estão no grupo. Então, estou muito, muito animada. Sei que as mulheres que já entraram também estão muito, muito animadas. E eu tenho certeza, eu estou conseguindo sentir assim, a energia vai ser incrível. Então, fica aqui o convite para você, não perde essa oportunidade. Então, agora que a gente falou bastante desse convite muito especial, vamos aqui falar sobre como que é aplicar o Human Design no seu dia a dia. Como que é, de fato, fazer isso, e especificamente com os centros energéticos. Então, se você já fez o seu mapa no Human Design, assim que você emitiu, assim, gerou o seu mapa, você deve ter visto lá um monte de uma pessoa com um monte de quadrado e triângulo, e falou assim, Jesus Cristo, o que é isso? Eu sei, porque foi exatamente essa a reação que eu tive a primeira vez que eu gerei meu mapa, não entendi nada, achei super confuso. Falei, meu Deus, só tem um monte de forma aqui com uns números e uns símbolos, e meu Deus do céu, enfim. Mas esses quadrados e esses triângulos, eles são o que no Human Design são chamados de centros energéticos. Esses centros energéticos, eles são como se fossem os chakras de acordo com o Human Design. Cada um desses centros energéticos, eles carregam certas propriedades energéticas. Então, no Human Design, a gente tem 9 centros energéticos ou centros de energia. Então, vamos de baixo para cima. A gente começa embaixo com o quadrado, que é o centro da raiz, que fala sobre pressão. Tem a energética, é um centro de pressão. Depois disso, do lado, que é um triângulo virado para a esquerda, a gente tem o plexo solar, que é o centro de emoções. Logo do lado dele, no meio e acima da pressão, a gente tem o centro sacral, que fala sobre energia e criatividade e desejos. Do lado do sacral, a gente tem o triângulo que é virado para a direita, que fala que é o esplênico, que é o centro do medo e do instinto. Depois disso, um pouquinho para cima da direita do sacral, que é um triangulinho um pouquinho menor, a gente tem o centro do ego, que é o centro da motivação. Logo do lado dele, a gente tem o centro G, que é o centro de identidade, o centro de direção e o centro do amor, como se fosse um chakra cardíaco. Logo acima dele, a gente tem o centro da garganta, que é conectado não apenas com a fala, com a comunicação, mas também com o centro de manifestação. Depois, acima dele, um triângulo voltado para baixo, é o Ajna, é o centro Ajna, que tem a ver com opiniões, julgamentos e pontos de vista. E logo em cima dele, a gente tem o centro da coroa, que tem a ver com as inspirações. Então, isso é
assim, falando super por cima de cada um dos centros energéticos. Obviamente, na imersão, né, na semana 2, a gente vai entrar muito mais profundamente no que cada um é. E o que é mais importante de cada um dos centros energéticos que a gente vai falar lá no Human Design, lá na imersão, é você saber se o seu centro ele é definido ou indefinido. Então, o que acontece no Human Design? Se você já abriu o seu mapa e você já gerou ele, você sabe que alguns dos seus centros de energia, eles vão ser pintados e outros não vão ser pintados. Então, tem uns que são definidos, fechados, que são os que são pintadinhos, e outros que são indefinidos, abertos, que são os que são em branco. E isso tem uma grande influência na forma como você vai se relacionar com os outros e com o seu mundo à volta. Então, quando a gente tem um centro definido, que é um centro fechado, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o centro é nosso, as energias que estão e as qualidades energéticas que estão conectadas a esse centro são 100% nossos e a gente pode confiar 100% nesse centro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Os seres sacrais, que são os geradores, os manifestantes geradores, versus os seres não sacrais, que são os projetores, manifestadores e refletores. Quando você é um ser sacral, você é um gerador ou manifestante gerador, você tem o seu sacral definido. O que quer dizer que você pode confiar, você vai ter sempre o constante acesso a esse centro de energia. Você vai ter o constante acesso à sua energia. Você vai ter o constante acesso aos seus desejos. Você vai ter um constante acesso a essa criatividade. Então, tudo que é conectado a esse centro sacral, que tem mais a ver com essa força vital, essa palavra, que tem a ver com essa energia, né, de força vital, você pode confiar nisso, você vai ter um constante acesso a isso, e essa energia ela é sempre sua. O que acontece com os seres não sacrais, que são os projetores, refletores, manifestadores? A gente não tem o centro sacral definido, então a gente não tem constante acesso à energia. Quer dizer que eu não tenho energia? Não. Não. Você, nunca vou ter energia na vida. Não. Quer dizer que você não tem constante acesso à energia. Quer dizer que a sua energia, ela vem, ela dura, sei lá, para projetores, ela vem, ela dura 4 horas e depois ela vai embora e aí você precisa dar um relax, volta para trás, faz outra coisa, enfim. Quer dizer que a forma como você vai produzir, a forma como você vai se utilizar da sua energia vital, ela é diferente. Então, esse é o centro definido, que é eu tenho constante acesso. E o que acontece quando você não tem o centro definido é que você absorve a energia do outro e você expande. Então, um projetor, quando ele está com um gerador, o projetor tem um centro sacral definido, ele tem constante acesso à força e à energia vital dele. O projetor não tem constante acesso. Ele não tem constante acesso à sua energia vital, à força vital, enfim, essa energia, né, para fazer as coisas. O projetor, porém, muitas vezes ele pode ser o mais energizado, assim, quando você olha um grupo, ele pode ser o cara mais energizado do grupo inteiro. Por quê? Ele está absorvendo a energia do ser sacral, do sacral do amigo gerador, e ele está expandindo essa energia. E o que acontece, se você não sabe, se você não tem conhecimento do seu Human Design, é que você, projetor, pode estar cercado de geradores e você tá lá, nossa, eu sou muito energizado, caraca, eu tô conseguindo fazer tudo. E a energia, porque você sente essa energia, você ainda expande, você absorve, você expande, absorve e expande. Se você não tem conhecimento do seu Human Design, você vai absorver e expandir por várias semanas, vários meses, vai fazer o quê? Vai cair no burnout, porque a energia não é sua. Uma vez que você não tiver mais cercado dessas pessoas, do nada, você vai ficar completamente drenado, vai falar o que aconteceu, e o que acontece é que o projetor, ele tem uma tendência maior a cair num burnout, assim, e se fadigar, porque ele não tem esse constante acesso, mas ele quer ter, né? E se você tem o centro do sacral aberto, você tem a tendência a achar que essa energia é sua, mas na verdade ela não é. O que não é uma coisa ruim, você só precisa aprender a usar isso. Só retomando aqui, então, o que é o centro definido? Essa energia é minha, eu posso constantemente confiar nesse centro e posso usar esse centro sempre.
Versus quando eu tenho o centro não definido, quando o centro é aberto, eu não tenho acesso a este centro constante, eu absorvo e expando as energias que estão conectadas com esse centro. Então, eu vou te dar um exemplo. E aí, por que eu estou falando disso? Aconteceu duas coisas comigo ontem, conectadas com isso dos centros energéticos. Eu achei, até trouxe um pouco nos meus stories, mas queria trazer aqui, porque eu acho que é um exemplo muito bom e muito positivo de como, de fato, aplicar o Human Design na sua vida e como que o conhecimento é trazido para a prática, como que eu trago esse conhecimento para a prática e o porquê que é tão importante você identificar isso e saber o que fazer depois, futuramente, né, com essa informação. Ontem eu saí para correr com a minha prima e o marido dela. Estou aqui em Barcelona, estou ficando aqui com eles. E os dois, obviamente, eu fiz o Human Design dos dois. Os dois são geradores. Ou seja, os dois têm um sacral definido. Eu sou projetora, tenho um sacral não definido. Eu sei que eu constantemente tenho a capacidade e a possibilidade de que eu vou absorver e expandir a energia que está aqui, enfim, na aura deles. Aí o que aconteceu ontem, a gente saiu pra correr, a gente foi num negócio super legal aqui em Barcelona, que se chama Midnight Runners, que é tipo assim, uma galera se junta pra correr na praia. É uma galera, assim, gente, de tipo assim, 100 pessoas, sabe? É tipo um grupo muito, muito grande. No nível que, assim, as pessoas ficam até filmando, as pessoas que estão em volta começam a filmar, porque é tão impressionante uma galera correndo junto. E aí ficam várias pessoas correndo com caixa de som gigante. Então, vira tipo uma baladinha, assim, é uma coisa, foi super, super legal, foi uma experiência realmente muito, muito, muito interessante. Se você estiver aqui em Barcelona em algum momento, super recomendo, foi assim, incrível. E, obviamente, estava eu lá, projetora, no meio de dois, mas claramente, assim, obviamente, tinham muitos seres sacrais lá nessa corrida, até porque geradores e manifestantes geradores são 70% da população. Então, eu tinha certeza. Então, assim, obviamente deviam ter projetores, não, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eu, projetor, estava lá em meio a uma multidão de geradores e manifestantes geradores e uma galera com aquela energia super alta. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei em casa, eles estavam tipo, tá bom, eu vivi meu dia com a minha constância no meu sacral, na minha constância na minha energia. Cheguei em casa, tá, eles foram dormir, capotaram. O que aconteceu com a projetora? Que absorveu a energia de todo mundo e ainda amplificou. A minha energia tava assim, eu tava no 220, eu poderia ter ido assim, eu nem faço rave, nem sou da rave, mas poderia ter ido numa rave e ficado acordada assim até as 7 da manhã ontem, fácil. Parecia que eu tinha tomado 300 expressos. Eu tava numa energia assim, e eu tava até com dor de cabeça, assim, de tanta energia que eu tava sentindo, eu tava com quase taquicardia. E aí eu tava com aquela energia, eu falei, meu Deus do céu, tal. Aí ai, gente, é óbvio. Dois seres sacrais do meu lado plus todos os outros que deveriam estar naquele grupo de corredores. Tá, já entendi, absorvi a energia de todo mundo e expandi. Ok, essa energia não é minha. Primeiro, não vou me julgar por estar com taquicardia, cheia de energia às, sei lá, 1 hora da manhã, meia-noite. Primeira coisa, não vou me julgar, já entendi, porque eu entendo a minha constituição no Human Design. Segunda coisa, eu não vou usar essa energia achando que é minha até as 4 da manhã para, sei lá, ficar trabalhando, né? Porque o projetor ele faz isso. Ele começa a sentir uma brisa de energia, já fala: "Nossa, agora eu vou, me matar aqui nessa energia", o que não é errado, só que assim, tem um lugar e tem uma hora, né? Às 2 da manhã acho que não é a melhor hora pelo menos para mim para eu fazer isso. Então, essa observação do tipo, tá, eu sei que eu tô sentindo essa energia, mas eu não preciso utilizar ela agora, eu posso liberar ela. E aí a terceira, essa energia não é minha, como que eu uso as minhas ferramentas para liberar essa energia que não é minha? Então, eu me recentrei, deitei na cama e comecei a fazer alguns exercícios de respiração, que eu vou sim ensinar na imersão, porque é muito importante a gente aprender a liberar aquilo que não é nosso, principalmente dos nossos centros que são abertos, né, dos nossos centros não definidos. E eu fui respirando, 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 até que eventualmente eu consegui dormir, mas assim, foi um processo. Outra coisa que aconteceu ontem também, com relação aos centros energéticos. Assim que eu fiz o Human Design na minha prima, eu identifiquei que ela tinha o esplênico definido. O esplênico ele é o centro do instinto, mas também é o centro do medo.
O meu esplênico, ele é aberto. O que isso quer dizer? Que eu absorvo o medo das outras pessoas e eu expando esses medos também. Então a gente tava lá sentadinho no metrô, esperando o metrô, né, pra ir pra essa corrida. E do nada eu comecei a sentir uma super ansiedade, um medo, assim. E eu também tenho um centro no topo da cabeça que absorve preocupações e expande também. Então eu comecei a sentir um misto de preocupação com medo e uma ansiedade do nada que não era minha. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas por que eu tô ansiosa? Será que eu tô ansiosa por causa disso? E eu não tava ansiosa antes. Aí eu virei pra minha prima e falei assim, você tá ansiosa? Ela falou, tô muito. Eu falei, ah tá, já entendi. Aí eu comecei a falar com ela e tentei ajudar ela na ansiedade dela e tudo isso. Compreendi que aquela ansiedade não era minha, então isso me ajudou a criar uma distância entre eu e aquilo que eu tava sentindo. E, de novo, isso me ajudou a liberar aquilo que não era meu. Então, quando você entende a sua constituição do Human Design, não é só falar, eu tenho um esplênico definido. Tá, e o que você faz com isso? De fato, quando o medo bate na porta, a ansiedade bate na porta, quando você tá lá no dia a dia, é você saber identificar, ter a consciência e falar assim, tá, calma, acho que isso não é meu. Tá, se isso não é meu, beleza, então eu posso liberar com mais facilidade, eu não preciso dar tanta atenção para isso. É muito importante a gente sentir os sentimentos, mas quando o sentimento não é seu, quando o medo não é seu, a preocupação não é sua, a energia não é sua, aí isso cria um distanciamento maior, assim, é como se a gente conseguisse ver com maior neutralidade e falar, tá bom, isso não é meu, essa ansiedade não é minha. Então, na hora que eu identifiquei que não era a minha ansiedade, eu dei um passo para trás, liberei aquilo do meu corpo, com a minha intenção, enfim. E aí depois eu comecei a conversar com ela para tirar ela da ansiedade. Não porque se eu tirar ela da ansiedade vai tirar a minha. Porque eu sei tirar a minha e tá tudo bem, eu não preciso absorver constantemente. Mas porque eu quero ajudar, é minha prima, eu amo ela e tudo isso. E foi instantâneo. Eu parei de sentir a ansiedade, assim, quase que instantaneamente. Eu acho que eu senti por mais 1 minuto, 2 minutos, conscientemente lá liberando, no meio do metrô, a energia que não era minha. E pronto, passou. Depois não tava mais com ansiedade, porque a ansiedade nunca foi minha. Era só algo que eu estava absorvendo. Então, essa é a aplicabilidade dos centros energéticos. E essa é uma das aplicabilidades do Human Design. Então, no Human Design, geralmente, a gente fala muito da aplicabilidade do tipo energético, da estratégia, da autoridade, que é a grande tríade do Human Design, que é o que a gente vai mais focar na imersão, mas eu também quis adicionar uma semana em que a gente fala, assim, dos centros energéticos, porque é importantíssimo a gente entender os centros que temos definidos e os centros que temos indefinidos, especialmente quando a gente está se relacionando com outras pessoas, quando a gente está se relacionando com o mundo, para a gente entender o que a gente está absorvendo, o que a gente traz para a mesa e o que a gente pode confiar mais, o que a gente pode deixar ir de forma mais rápida, criar essa distância maior, essa neutralidade, e a gente aprender a usar os nossos centros da melhor forma possível. Então, por exemplo, você é uma projetora, se você é uma projetora com centro emocional definido, a maior parte da sua energia que você vai usar não vai ser do seu sacral. Quando você usa seu sacral, você, na verdade, está usando a energia das outras pessoas, o que não é errado, é completamente correto. Só que quando aquela energia acaba, aí você tem que aprender a puxar energia de outro lugar. Então, a gente tem outros lugares que a gente pode trazer energia. Então, se você tem o centro emocional, você pode puxar, por exemplo, essa motivação energética, essa energia do seu centro de emoções. Então, tem várias formas de você aprender a usar os seus centros energéticos e, de fato, colocar isso em prática. E é exatamente isso que a gente vai focar na semana 2. E eu tenho certeza que será, assim, incrível. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender ainda mais de como aplicar o Human Design. Espero que tenham gostado desses exemplos práticos do dia a dia. Se vocês quiserem que eu traga mais exemplos ainda, me mande uma mensagem, me relembre aqui e vai comentando aqui. Eu amo ver o comentário de vocês, amo ver receber as mensagens de vocês. Isso me ajuda a entender o que vocês mais querem ver, porque aí eu consigo trazer ainda mais disso e ajudar vocês de forma mais e mais assertiva. Então, eu te espero na imersão que iniciará em setembro, na semana que vem. Lembre de correr nesses próximos 2 dias, hoje e amanhã, para garantir o preço especial e garantir o bônus também. Essa turma vai ser muito, muito, muito especial, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai sair de lá muito mais alinhado e sabendo de fato aplicar isso na sua vida. Isso não vai mais ser apenas um conhecimento que você tem a mais na sua caixinha de ferramentas. Isso será de fato uma ferramenta que você usa no seu dia a dia. Eu espero vocês lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem no Instagram, @cami.minerbo. Espero que vocês tenham uma linda, linda, linda semana. Um beijão pra vocês e até semana que vem.